Nós vamos aqui para a terceira semana do nosso Reflexões Masculina, a questão do caos masculino. Eu estou usando ali Gênesis, tá? Como base, cultivar e guardar. E ainda estou na parte do guardar. Então vou citar mais algumas coisas sobre guardar e depois vou cultivar, que é investir. Então esse é meu trabalho aqui nessas reflexões. E eu quero fazer, como sempre, contar uma história para você, para nós tirarmos um princípio disso. Eu tinha por volta de 14, 15 anos de idade e eu já era meio chato e arrumei um problema na escola. Tinha acontecido que as escolas em Mauá, elas tinham movido alunos de outras escolas e juntado certos anos todos numa escola só, e veio uma galera de outro bairro para a escola onde eu estudava. Essa galera chegou e teve aqueles conflitos masculinos, eles nem eram maus, nem nós, mas aqueles conflitos bobo masculino. E não me recordo muito o que foi, mas eu, para proteger alguém, me meti num problema e tudo mais. E aí os caras resolveram me bater, me pegar, e não me pegaram na saída, prometeram pegar no outro dia, na entrada. Então eu fiz uma tática maravilhosa, né? Porque se eu contasse pra minha mãe que tinha arrumado briga, eu ia apanhar dela. Eu desci em cima da hora de entrar pra sala, pra entrar pra escola, para ver se eu conseguia não apanhar na entrada. Aquela coisa, você vai minimizando, né? Você não apanha na entrada, talvez você consiga fugir na saída, e aquilo vai passando, quem sabe os caras esquecem. Essa era a minha única motivação. Aí eu tava descendo, e tava descendo com uns amigos, alguém que era muito próximo, e encostou um amigo, esse eu não vou dizer o nome, encostou um amigo da infância, faz décadas que eu não vejo, chamado Feijão, da adolescência, na realidade. O nome dele não é Feijão, é apelido, mas é o Feijão. O Wagner, pra nós, é Feijão. E aí, era, né? Nunca mais ouvi. E aí nós fomos chegando na entrada da escola, e aí eu vi de longe os caras que queriam me bater, os 4, 5 caras que tinham tido problema. E o outro amigo, ele correu na frente e falou, Darcio, tchau, tchau, Feijão, vou entrar. E ele entrou. E ele era um dos que estava envolvido no problema, mas tudo bem. O Feijão não estava muito envolvido, ele era muito quieto. E eu virei pra ele, talvez se um dia ele veio um vídeo desse, eu nem lembro o que isso aconteceu. Eu virei pra ele e falei, pode entrar, meu, que eu vou apanhar. E ele falou, não, você não vai apanhar sozinho, nós vamos apanhar junto. Eu falei, não, os caras vão bater. Ele falou, eu sei, mas nós vamos apanhar junto, então. Foi defendendo os outros, nós vamos apanhar junto. O Feijão era alguém muito calado, ele não era nunca alguém que falasse, poxa, eu acho você bacana, você é meu amigo, extremamente calado. Falava muito pouco, demonstrava pouco as suas emoções, e ali ele me deu um ensinamento muito grande que eu não aprendi o tanto que eu deveria, mas com o tempo essa história nunca saiu da minha mente. Por fase da minha vida eu voltei a pensar nela assim em princípios dentro dela, tá? Então o que ele me ensinou ali, né? Ele me ensinou que, primeira coisa, que é melhor alguém que faz do que fala. A Bíblia ensina isso, né? Um filho falou que ia servir seu senhor e não foi. E aquele que disse que não ia foi. E Jesus fala, qual que é o melhor? É o melhor o que disse que não ia e foi. Então, realmente, amor, consideração, companheirismo, tem que ter palavras, mas é muito mais do que palavras. Não é menos que palavras, mas é mais. Não adianta falar bonito e na hora quando o negócio pega, desaparecer. Então o Feijão me ensinou isso aquele dia, só pra você saber da história, acabei não apanhando. Chegou ali, teve aquelas conversas e me disse, não, então eu tô zerado. Eu falei, era tudo que eu queria ouvir. Não, então desculpa aí, tá zerado. Graças a Deus nem eu nem o Feijão apanhamos, mas eu aprendi que o outro cara era um problema e aprendi pra vida. Passaram-se anos, eu tive outros amigos como o Feijão, não vou citar o nome, senão vou esquecer de um ou outro que sempre ficaram comigo. Eu tive uma dificuldade muito grande no ano de 2018 e 3 amigos, um deles eu não tenho muito contato, mas me ajudaram muito. 4, para ser mais honesto, mas vamos lá. O Vitor, o Ismael, o João Gabriel e o Marcelo, que esses 4 eles ficaram do meu lado num momento muito difícil e que eu passei muita tribulação. E eles ficaram ali do meu lado, cara. Eu sou, assim, não vou dizer eternamente grato, mas sou muito grato. Eu não posso esquecer esse ato desse pessoal de ficar do meu lado quando ninguém queria ficar mais do meu lado. E havia muitas situações ali. E não só nessa, mas em outras fases da minha vida. Então eu vou juntar algumas pessoas que eu conheci no formato de um só, tá? Então eu já tive pessoas que na hora que o negócio pega, ele fala bonito, mas ele desaparece. Então eu já tive colegas
E alguns amigos que viraram colegas, que quando a coisa fica assim, ele desaparece, porque se não diz respeito a ele, até diz respeito a ele, mas se ele consegue ficar longe para que ele fique bem com todos, ou para que ele não se exponha num problema sério e grave, seja familiar, de igreja, de trabalho, ele vai fazer. Então, você já teve decepções assim, eu também, e é isso. Essa é a vida, eu não tô aqui para choramingar dessa questão. Mas é uma realidade, e eu tive que aprender a lidar com isso. E pessoas que falam, olha, estamos aí, tô junto, vou te ajudar, conta comigo, e coisas muito mais bonitas do que essa. Nós precisamos aprender que nós homens precisamos fazer mais e falar menos. Ou, é bom que você continue falando porque a esposa e os filhos precisam disso. Mas se você falar, você faz. Entende? É péssimo quando alguém cai no descrédito. Quando um pai, um pastor, um líder, um amigo cai no descrédito, sua palavra não vale mais nada. Dificilmente a pessoa recupera. Ela entra num limbo. As pessoas nem percebem porque começam a rejeitar certa liderança dela. O filho nem entende. Claro, eu vou ficar bravo, vou começar a rejeitar meu pai porque ele não cumpriu a palavra. O filho não entende isso, certo? Uma igreja não pensa nisso dessa forma. Começa a responder. Uma esposa, talvez ela não pense, vou começar a agir assim porque ele não cumpre a palavra. Mas aquilo começa a acontecer meio que automático. Essa é uma realidade. Você precisa aprender a proteger pessoas, mas cumprir sua palavra. Cumprir a palavra é uma necessidade. E que as suas ações, elas corram junto com a sua palavra. Eu não estou dizendo que você não deve falar nada, evitar falar. Não, as pessoas precisam que nós falemos, que nós dizemos que amamos. Nós vamos fazer isso. Mas mais do que isso, se você fala pouco, ok. Se você faz. Entendeu? Um amigo seu, perdeu alguém, é lá no velório que tem que estar. Lá no velório. Eu sou pastor, eu sei o que eu tô falando. Você fala, não, eu não queria ir porque eu queria lembrar dele bem. Para com isso aí. Enfrenta. Ah, mas eu não gosto de velório. Você acha que eu gosto? Você acha que eu falo, poxa, ontem tem um velório hoje aí pra mim? Você acha que as outras pessoas que vão gostam? Ninguém gosta. Mas quando a pessoa te vê lá, ela sabe que ela pode contar com você. Hoje mesmo, para gravar um vídeo, a gente perdeu uma colega hoje de manhã. A gente não se fala antes. Teve contato com a irmã, com o marido. Não posso fazer nada, mas eles podem saber que eu os amo. Faz muitos anos que a gente não se falava, mas que eu vou orar por eles, eu os amo. E eu sinto muito. Se morasse mais perto, não a 600, 700 km de distância, eu estaria lá. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu e a Kátia chegamos num velório e a pessoa me abraça e fala, sabia que você vinha. Perdi as contas. Quando eu conto essa história, eu tenho um amigo que fala, pô, fui eu, mas é que não foi uma vez, foram muitas vezes. Eu cheguei lá e não para fazer como pastor, só fui como colega de outro pastor para fazer, só porque eu amo. Então, tô falando de velório, mas você pode estar lá no dia da dificuldade, no dia que descobriram uma doença. Todo dia você pode estar lá. A presença é muito mais importante do que palavras. E você precisa aprender isso. No dia que seu filho, sei lá, a namorada terminou, você pode dar uma volta com ele, o namorado terminou, fez algo. Presença é importante. E essa presença, no sentido que eu tô lá da história, tá? Do feijão. Essa presença protetiva, né? Então você tem que ser um protetor. Guardar lá o jardim é guardar as pessoas. E guardar com ação. Não só falando. Guarde sua esposa e seus filhos. Cara, você não devia aceitar que alguém fale mal da sua esposa. Se ela cometeu um erro grave, tudo bem, ela tem que pedir desculpa, você precisa conversar com ela. Mas pessoas, pode ser sua mãe, pode ser quem você quiser. Começar a maldizer sua esposa, você tem que cortar do seu relacionamento. Parece absurdo ter que se ensinar isso hoje, mas tem, né? Entende? Falou mal, acabou. Amizade. Ainda mais, assim, eu tive uma vez, alguém fez isso com um negócio muito pequeno, né, sobre nós. Era uma coisa muito tola, só pelo prazer de maldizer mesmo. Entende? E na insegurança da pessoa, o prazer de maldizer. Então, acabou. Da minha esposa, de mim eu aguento. Mas esposa e filhos. E proteção, por exemplo, às vezes seu filho tem alguma dificuldade. Sei lá, uma língua presa, alguma coisa que ele não gosta, que ele ainda se sente inferior, ele não sabe lidar. Tô dizendo com 20, 25 anos, ele não sabe lidar com aquilo. Ele tem, sei lá, 5 anos, 7 anos, 8 anos, 12 anos, 15 anos. Você tem que ser um protetor. Você não devia tirar sarro, a não ser que seja aquela brincadeira interna, só você e ele ali, e vocês riem disso, beleza.
mas com outras pessoas, ou se ele fica chateado quando você zoa, ou não pode. A sua casa, o seu lar, deve ser um lugar de segurança para os seus filhos, onde ninguém possa zombar deles tranquilamente. E a sua presença devia inibir. Pai que faz do seu filho trampolim para piada vai perder o coração do seu filho um dia. Não faça isso. Proteja. Lógico, eu tô dizendo assim, aquelas piadas internas entre pai, filho e mãe, ok, todo mundo tá rindo, é divertido. Eu faço isso, às vezes eu faço umas piadas meio... com algumas coisas que meus filhos fazem, mas aqui é interno. E às vezes eu pergunto, principalmente pro Samuel e pra Amanda mais velha, eu falo, isso aí chateia? Tal. Não, tranquilo, pai. Mas fora isso, perde você, seus filhos têm que ficar tranquilo. Você não tá lá pra zombar, pra só achar o erro, só ver o defeito. Suzana tava chateada que ela não tava com medo de não ir muito bem na escola. Kátia ficou até... Ela estava muito preocupada com a escola, com a prova, que ela achou que não ia bem. Então ela queria faltar na escola pra não ir na prova. Eu falei, não, você tem que ir. Ah, mas eu acho que eu não vou bem na escola. Eu falei, filha, eu fui mal na escola a vida inteira. Você é teu pai não, muito inteligente. Então fica tranquilo. O que pior pode acontecer? Sua mãe é mal na escola, seu pai é mal na escola. Você precisa ir bem, mas não precisa vencer os outros. E eu vou amar você. Dependente, mano. Você estudou? Estudei. Ah, se for mal, eu vou te ajudar a te ensinar. Tá bom. Foi seguro, voltou rindo, que tinha ido bem. Então essa proteção de você poder dizer pra pessoa, olha, eu tô aqui, fica tranquila, você pode estender para algumas áreas que eu quero colocar aqui. Emocionalmente. Elogie suas filhas, cara. Sabe? Não espere que sua filha seja elogiada quando ela tiver 15 anos, alguém vai dizer que ela é linda, maravilhosa, bonita, resolvida. Não espere. Amanda fazia isso e as gêmeas fazem. Às vezes eu falo que elas são muito bonitas, elas falam, eu sei. Eu falei, como você sabe? É porque você sempre fala. É isso. Samuel também. O Samuel fala que é o único homem bonito que eu acho, graças a Deus, né? Mas, porque ele é mesmo, e inteligente e tal, elogie. É difícil também se chegar em casa só criticar, só ver o defeito do garoto adolescente. Quem gosta? Se você não gosta dessa idade, como é que vai gostar? Ah, você é solteiro. Pô, elogie sua mãe, elogie seu pai de vez em quando, pelo amor de Deus, né, meu? Fica elogiando esse monte de mulher feia na internet aí e não consegue elogiar seus pais? Sua mãe? Pai que sempre trabalhou ali? Você não tem noção o poder de um elogio sincero. Sincero, não é conversa fiada, sincero. Olha, eu vejo o quanto você fez tal coisa. Isso desmonta qualquer pessoa. Se é sincero, se você faz isso para manipular, para depois pedir alguma coisa, aí você é mau caráter, mas não é a intenção aqui. Proteja fisicamente. Isso é uma necessidade. Seja presença e abrigo seguro. Então, há coisas que estão dentro das nossas limitações. A gente não é um Superman. Alguém chega armado e tal, mas coloca os filhos atrás de você. Eu falo pro Samuel, coisa simples, né? Sente sempre virado para a porta, porque se você vê o perigo, você é sempre as crianças e as mulheres pro lado de dentro da calçada. Alguém estranho, eu já empurro a Kátia e vou direto na pessoa saber o que é. Tantas outras coisas que você precisa aprender. A proteger fisicamente não é só ir lá lutar, não. É evitar, é se antecipar que um problema aconteça. Entende? Você precisa fazer isso. Você está lá e mostrar, se impor e proteger a criança, a mulher, as pessoas, elas se sentem mais seguras naquele ambiente. Agora, um homem que se omite sempre, alguém fala mal lá com a esposa, acontece coisa, o filho, alguém zomba, ele nunca fala nada. Ele vai se tornando um fantasma no lar. Entende? E aí o filho, a mulher e as pessoas, e você que é solteiro, você não protege sua mãe, vão ficando inseguros. Elas começam a achar que não podem contar com aquela pessoa. E isso é um problema. Também proteja mentalmente. Há inúmeras ideologias hoje. E todas elas querem sugar você, sua esposa e seus filhos. Se você é solteiro, quer sugar você e sua família. Proteja, proteja, proteja. Todos os tipos de ideologia, machismo, feminismo, comunismo. Há tantas questões, sejam políticas, sejam de ordem cultural. Essas ideologias querem nos comprar e querem sugar nossa alma, porque as pessoas viram zumbi devotos a uma ideologia. E acham que estão pensando, eu penso com a minha própria cabeça. Mas eles estão refém de uma ideologia. E quem tem que proteger? Você. Mentalmente. Sanidade mesmo. Você não percebe que há certas ideologias que elas
A sanidade da pessoa foi embora. Conheço gente que ficou maluca. E gente que eu gosto de inteligente, viu? Doida, pirada. Tanto de um lado quanto do outro. Politicamente, tanto do lado da direita e da esquerda, coisa de gente pirada. Maluca. Há 50 anos atrás, talvez estava manicômio. Sabe, são tantas redes sociais, youtubers e tudo isso pode comprar o coração dos seus filhos ou de qualquer outra pessoa. Há páginas Red Pill, machismo aí, que se você deixar, eles podem capturar o coração, porque às vezes seu filho passou alguma dificuldade com uma moça ou alguma coisa. Você deve filtrar isso, você deve estar de olho no que assiste. Sei que não dá para ser onipresente, mas fazer aquilo que é possível. Você tem que saber com quem eles estão andando, quando eles contarem de quem estão gostando, você começa a ver um relacionamento, você precisa dar uma olhada na vida da outra pessoa. Os pais hoje enlouqueceram. Quando o camarada chega e fala assim, tá namorando lá 1 ano, empresta o seu carro pra mim, o cara fala, você tem carta? Quem? Você trabalha? Como que você vai sair com o meu carro? Esse cara sai com a sua filha, filho, pode levar o carro. Você não olhou nada do que ele podia ser antes de namorar sua filha? É só quando ele pediu o carro emprestado? Você gosta mais do carro do que da sua filha? Se você não pastorear a sua família e a mente da sua família e a sua própria mente, Timóteo diz, ó, cuide de si mesmo. Se você não pastorear isso, alguém vai estar pastoreando. Alguém vai sugar você. E eu já passei por isso. Você fica ali, cuidado. Por último, proteja pelo exemplo, sabe? Um homem que dá exemplo é um escudo para os filhos. E quando eu digo pelo exemplo, não é que você não vai falhar, mas quando você falhar, você admitir. Uma coisa que eu tenho visto muita dificuldade hoje, as pessoas têm muita dificuldade de admitir que erram. E eu não estou dizendo que eu sou o mais fácil do mundo todo, mas é uma coisa, todo mundo sempre teve dificuldade de assumir que erra, mas agora virou uma coisa absurda. Parece que admitir que está errado. Havia um filme de um pistoleiro bem antigo que ele dizia o seguinte: ser um homem é nunca se desculpar. Os caras acreditaram nisso. Isso é uma tolice. Admitir que errou é uma virtude. E liderar pelo exemplo é admitir que errou. Não é que resolve todos os problemas, mas se você não consegue nem admitir que errou, você vai fazer de novo. Sabe? Se você mente, eles mentirão. Se você faz outras coisas, eles vão acabar se moldando. Se eles veem você lendo, as pessoas me perguntam como é que seus filhos aprenderam o hábito da leitura. É que foi ameaçando eles. Porque acabaram me vendo lendo. Foram criando carinho pelos livros. É isso. Se você se entrega a eles e os ama, eles sentirão que são amados. Por mais que você não seja tão maravilhoso com as palavras. Tem muitas coisas que eu gostaria de dizer para os meus filhos. O quanto eu os amo. Os 4. E eu às vezes não encontro palavras para dizer. Mas eu faço várias coisas e oro para que eles entendam que tudo isso é meu amor por eles. Você pode dizer muitas palavras bonitas. Você pode decorar certas coisas que você viu. Eu tinha um colega que ele pegava uma frase bonita e repetia para a esposa e para os filhos, para todo mundo, para os amigos. Até lembrar isso é engraçado. Porque nunca era dele, né? Era sempre uma versão que ele roubou de alguém. É melhor que você faça alguma coisa, que suas atitudes gritam mais alto que suas palavras. Entende? Seu lar precisa de alguém que viva aquilo que fala ou aquilo que prega. Um homem que vive assim, seus filhos não terão vergonha dele. E acredito que ele não, pela graça divina, não terá vergonha de seus filhos no futuro. Tá bom? Fica a reflexão. Deus abençoe. Eu ainda estou em alguns de guardar e vou continuar mais algumas semanas para depois entrar no cultivar. Um abraço. Deus te abençoe. Fique com Deus.